Boa noite, minhas irmãs. Nós temos falado muito aqui sobre cumprir os mandamentos do Senhor e cumprir os princípios do Senhor, os princípios do reino de Deus, e principalmente as irmãs que estão agora no início do seu deserto, né? Estão nas primeiras fases. Muitas vezes pode passar pela mente, né? Pelo coração das minhas irmãs o seguinte: é um Deus que apenas exige, que é ditador, que manda e a gente tem que obedecer. E eu queria dizer para vocês, minhas irmãs, que se a gente se atentar a todos os mandamentos e pedidos do Senhor e todos os princípios do Senhor, sempre vem acompanhados de uma promessa. Então, o Senhor te pede algo e logo em seguida Ele te diz a recompensa de obedecer aquilo que Ele está te pedindo. E eu queria ler alguns versículos com vocês para que vocês possam abrir a visão de vocês, abrir a mente de vocês e passar a ver de outra forma, porque tudo aquilo que o Senhor exige de nós é para o nosso bem, né? Para o nosso bem eterno. É para cooperar, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero começar por Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o princípio da honra ao pai e à mãe. E perceba que aqui não está dizendo que você tem que honrar o pai legal, o pai bacana, o pai bonzinho, nem a mãe legal, né? Está dizendo pai e mãe. Não importa se ele te abandonou ou se ele é o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Você tem que honrar essas duas pessoas que são seu pai e sua mãe. E por que você tem que honrar? Logo em seguida, Deus diz a recompensa: para que se prolonguem os teus dias na terra. Então significa que quem honra pai e mãe vive mais. Então os dias são prolongados. Então esse é um princípio do Senhor, que é o princípio de honra ao pai e à mãe, e com recompensa, que é o Senhor acrescentar mais dias para você aqui. E logo em seguida a gente vai ver também sobre os filhos. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Provérbios a gente vai encontrar vários versículos que falam sobre a disciplina dos pais aos filhos. Por exemplo, tem um que eu sempre gosto muito, que fala sobre a mãe, né? Que o filho entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Então, uma criança entregue a ela mesma, que faz somente o que ela quer, ela envergonha sua mãe. Então, lá em Provérbios é um livro que, inclusive, com o meu filho mais velho, eu sublinhei esses versículos que falam sobre, por exemplo, que o pai e a mãe que não disciplinam os filhos é porque não amam. Então, quem ama, disciplina seu filho, porque o Senhor disciplina os filhos a quem ama, né? Então, minhas irmãs, toda a exigência do Senhor, todo mandamento do Senhor tem uma recompensa. Você não provoca seus filhos a ira, cria eles na disciplina e na admoestação do Senhor. E nesse caso a gente pode achar em Provérbios, por exemplo, o Provérbios 29:17, que diz assim: corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Então, minhas irmãs, é importante que a gente entenda que todas as coisas que o Senhor escreveu, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos adverte, é para o nosso bem. Talvez você seja, assim como eu, mãe de filhos pequenos, e a gente não entenda ainda a dimensão de tudo isso. Mas também com certeza você tem um vizinho, ou um primo, ou até mesmo um irmão que já é adulto e dá muito trabalho ao pai e à mãe, dá muita vergonha, né? Envergonha muito os pais pelas atitudes. Então, que a gente possa ser dessas que corrigem os filhos, disciplinam os filhos, não provoca a ira aos filhos, para que no futuro a gente venha a viver esse provérbio que diz que nós teremos descanso e que ele trará delícias para ti, né? E que bom, né? Como é bom um filho obediente, um filho que anda nos caminhos do Senhor, que se desvia do mal. A gente sabe a importância disso nos dias de hoje e eu acredito muito, assim como muitas pessoas que aconselham e que trabalham com restauração de casamento, que o intuito de Satanás em divórcios, em separação de casais, é exatamente deixar os filhos desprotegidos. Porque o que ele quer é preparar, né, pessoas fracas emocionalmente, né, depressivas, que possam fazer parte do exército dele mais para frente. Nós sabemos que estamos nos tempos do fim, sabemos que o anticristo vai se manifestar. E quando ele se manifestar, as pessoas vão adorar o que ele faz,
que não sejam os nossos filhos a serem enganados, a serem levados por conta de problemas emocionais e fraquezas emocionais na área familiar, porque é muito fácil alcançar as crianças dessa forma. E esse texto que vamos ler agora, eu sempre falo aqui, né, e também lá no Instagram, no TikTok, sempre estou instruindo as irmãs, que é um ensinamento da parte do Senhor através da carta de Pedro, e que diz assim, 1 Pedro 3, o capítulo 3, versículo 1 e 2. Semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra alguma, considerando apenas a vossa vida casta em temor. Então aqui deixa bem claro que as mulheres têm que ser sujeitas aos próprios maridos e que se eles não obedecem à palavra, eles vão ser ganhos sem palavra nenhuma da sua mulher, apenas observando as atitudes dela, né, a forma como ela age, como ela reage às situações, verificando nela o temor do Senhor, olhando para ela e vendo as atitudes dela que ele será ganho. Não precisa dizer nada, minha irmã. Não precisa querer exortar, não precisa querer dar lição de moral, fazer a ficha cair ou dizer umas verdades. Não precisa nada disso. A Bíblia diz que primeiro você tem que se sujeitar e depois você tem que ficar calada, em silêncio, e aguardar ele observar as suas atitudes, e aí sim o Espírito Santo vai lá no coração dele e convence ele da justiça, do pecado e do juízo. Mas é observando você, a sua sujeição a ele e a forma como você se comporta, o seu temor ao Senhor. Então, aqui já vem direto com a exigência do Senhor e a recompensa, né? É que você seja sujeita e se cale. E depois ele vai obedecer a palavra observando suas atitudes. Tem uma outra também que era muito importante, continua sendo, mas na primeira fase, né, do deserto era muito importante para mim também, que é Filipenses 4, o versículo 6 e 7, que diz assim: Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graças. Aí aqui já vem a recompensa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, minha irmã, a exigência é: não fique ansioso por coisa nenhuma. Entregue tudo a Deus em oração, né? Seja pela oração, pela súplica e com ação de graça, que são os agradecimentos. E quando você faz isso, a recompensa é a paz de Deus guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então veja que o Senhor sempre está te exigindo algo, mas é para o teu próprio bem. Ele sabe como a gente funciona, foi Ele que nos criou, Ele sabe como. Então já vimos aqui que devemos honrar o pai e a mãe para viver mais tempo. Seja o pai e a mãe que for. Você não conhece meu pai, minha mãe, o que eles fizeram comigo. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a gente deve honrar o pai e a mãe, independente de quem eles são. E depois a gente não deve provocar a ira dos nossos filhos, mas criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. E falando sobre mulheres, sobre restauração de vidas, restauração de casamentos, temos aqui 1 Pedro que diz que as mulheres devem ser sujeitas e ganham seu marido sem falar nada, somente com suas atitudes. E o Senhor pede que não estejamos ansiosos por nada. Tá ansioso? Tá vindo ansiedade? Ora, entrega a Deus em oração, em súplica, em agradecimento. E aí, quando você menos esperar, a paz de Deus vai encher o teu coração, vai guardar a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. E o próprio Jesus falando sobre as pessoas que estão assim, como principalmente as irmãs que estão nas primeiras fases. Ele diz assim em Mateus 11, 28, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí ele diz a recompensa, e eu lhes darei descanso. Aí ele completa, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E assim vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, minhas irmãs, quem vai ao Senhor encontra sim descanso. Pode estar cansado, sobrecarregado e Ele nos dá descanso. Mas quem aprende do Senhor, aí sim alcança não só o descanso, mas também a salvação. Pai, muito obrigada por mais um dia, por mais uma noite. Obrigada pela Tua palavra que é verdadeira,
que está sempre nos conduzindo pelo teu caminho, pelo caminho da paz, pelo caminho onde teremos nosso encontro contigo, pelo caminho que pode parecer somente estreito, e realmente é. A tua palavra diz que a porta é estreita e o caminho também. Então que possamos, Senhor, ser santificados por Ti, ser capacitados e aperfeiçoados por Ti, para que a gente possa continuar nesse caminho que é estreito, mas que nos conduz à vida eterna, que nos conduz, Senhor, até a Ti. Sabemos que o Senhor Jesus veio para nos levar de volta ao Pai. Nós tínhamos perdido a comunhão com o Pai, mas como diz a Tua palavra, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Obrigado por essa grandiosa verdade, por essa grandiosa obra, Pai, em nossas vidas, de nos tirar, Senhor, do império das trevas, da condenação eterna e nos dar Jesus, que nos conduz à vida eterna contigo. Oh Pai, capacita as minhas irmãs, continua nos capacitando a viver, Senhor, esse processo desse mundo. Para quem está no deserto, capacita, Senhor, para viver as fases, para viver todo o processo do deserto e sair de lá fortalecida, Senhor. Sabemos que o deserto é a escola do Senhor, sabemos que o deserto é o lugar onde aprendemos a depender totalmente de Ti. Então, que as minhas irmãs não vejam mais o deserto somente como sofrimento e dor, que o Senhor possa mostrar que é misericórdia, é graça vinda da parte de Deus para nós. Quando o Senhor nos permite, Senhor, nos dá essa chance de podermos reconduzir, recalcular a rota para continuarmos apenas nesse caminho, que é um caminho estreito. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda sempre que nós cairmos, nos ajuda a levantar. E por muitas vezes, Pai, nos ajuda a evitar de tropeçar, para que a gente não venha a cair. Pai, em nome de Jesus, alcança agora o coração de todas as minhas irmãs e dos seus maridos, Pai. Pai, visita eles, meu Deus, com misericórdia também, com graça, Senhor. Se revela para eles, Pai, revela toda a Tua verdade, a Tua vontade. Que não mais vivam para si mesmos, mas que vivam para a glória do Teu nome. Que tudo isso que tem acontecido, Pai, seja apenas para um testemunho, seja para capacitar e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações, para que possamos ser como igreja unida, Senhor, um corpo unido, que vive para a glória do Teu nome, para edificar um ao outro até Jesus voltar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos fome e sede de Ti. Desejo, Senhor, em estar contigo todos os dias, falar contigo, Te ouvir, ler a Tua palavra, andar em Teus caminhos. Que esse seja o nosso anseio todos os dias, no meio de um mundo com tantas exigências, Senhor, com tantos planos, com tantas coisas que temos para fazer, com tão pouco tempo que nos pegamos, Senhor, tendo tão pouco tempo para as coisas importantes, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a eternidade, nos capacitar para viver a Tua vontade e nos ajudar, Senhor, a andar somente em teu caminho, Senhor, nesse caminho que é estreito, mas que temos a Tua graça, a Tua paz que excede o entendimento, temos alegria em Ti em meio às dificuldades. Pai, nos capacita, continua nos ajudando, Senhor, continua nos conduzindo até Jesus voltar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a conduzir os nossos filhos em Teus caminhos. Como sabemos, Senhor, como é difícil, Senhor, a educação de filhos, mas que tanto a mim quanto as minhas irmãs, Você derrame graça sobre nós, para que possamos ser mães segundo o Teu coração, para que possamos conduzir os nossos filhos ao céu, Senhor, a Tua palavra, para que eles possam escolher, Senhor, no meio de um mundo tão perverso, os Teus caminhos, a porta estreita, o caminho estreito, mas que conduz à vida eterna contigo. Ajuda-nos, Senhor, através da nossa vida, das nossas atitudes, a ajudar os nossos filhos também a Te amar, a Te preferir pelo nosso exemplo, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe quão fraca nós somos. E inclusive as minhas irmãs, Pai, que estão vivendo momentos tão dolorosos agora, tão difíceis na primeira fase. Senhor, ajuda as minhas irmãs a serem mães segundo o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós Te pedimos na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que capacita sim, e um Deus que nos ajuda, que nos carrega no colo quando precisamos e que também, Senhor, vai nos disciplinar e nos advertir quando precisarmos. E nós precisamos, Senhor, da Tua correção. Nos corrige, alinha os nossos caminhos com os Teus e nos ajuda, Pai, a continuar nesse caminho de santificação,
para que possamos sim nos encontrar contigo aquele dia, Senhor, aquele tão maravilhoso dia. Que não venha sobre nós naquele dia a tua ira, a misericórdia, Senhor, mas que venha sim a graça, a felicidade de poder dizer: vou morar com o meu Senhor por todos os dias da minha vida. Pai, te pedimos isso em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.